Tudo é comunicação, inclusive textos. Hoje a gente vai falar do processo comunicativo. Quais são os elementos que participam de um processo comunicativo? O que é comunicação? Quem está presente num ato comunicativo? Quais as características de quem está presente num ato comunicativo? Te garanto que entender isso vai te ajudar a interpretar melhor e a compreender as estruturas que estão por trás de um texto, que estão compondo um texto nos bastidores. Vamos lá! Vamos direto ao assunto. Processo comunicativo. O primeiro elemento de um processo comunicativo a gente chama de emissor. O emissor é o responsável por enviar uma mensagem, é ele que inicia um processo comunicativo, né? Ele também é chamado de fonte emissora. Esse emissor ele envia esse processo comunicativo para uma segunda pessoa, que a gente chama de receptor. Esse receptor recebe essa comunicação do emissor. O que esse emissor envia para o receptor? Ele envia uma mensagem. A mensagem é aquilo que o emissor quer transmitir para o receptor. Então perceba aqui que nós já temos dois elementos importantes. Nós temos um emissor e temos um receptor. No discurso, no texto, o emissor ele é a nossa primeira pessoa. Ele é a primeira pessoa de um discurso. O receptor é a segunda pessoa de um discurso. É quem recebe a informação. A primeira pessoa é quem fala e a segunda pessoa é com quem se fala, né? Em comunicação nós chamamos de emissor e receptor. Ele envia essa mensagem. Essa mensagem que passa da primeira para a segunda pessoa, ela contém o conteúdo. Esse conteúdo, ele fala sobre a nossa terceira pessoa do discurso. Quem é a terceira pessoa do discurso? É o que a gente chama em comunicação de referente. Referente ou assunto, né? É o nosso assunto. Então, o referente é a terceira pessoa do discurso. Então, por exemplo, uma primeira pessoa, a Mariazinha, está falando com o Joãozinho sobre o Pedrinho. Então, o Pedrinho é o referente. No caso de um texto, um autor escreveu um texto para você ler, para um leitor, falando sobre algum tema. De repente, esse cara escreveu um texto falando sobre os médicos cubanos no Brasil. Então, o nosso referente, o nosso assunto, é a nossa terceira pessoa, é os médicos cubanos, né? O tema é médicos cubanos no Brasil. Então, esse é o referente. Então, o conteúdo da mensagem versa sobre uma terceira pessoa, tá? Essa mensagem, para chegar num receptor e os dois se comunicarem, para que haja a comunicação, essa mensagem ela precisa ser feita em um determinado código. Um código que pertença tanto ao emissor como ao receptor. Código são os elementos linguísticos que juntos fazem significados. São o que a gente chama de signos, né? Na linguística é chamado de signos. Signos são aquela parte física da língua que leva consigo um significado. Então, por exemplo, quando eu emito um som, casar, eu emito o som, articulo K junto com o outro som, za. Esse som sai da minha boca, eu vibro o ar, minhas cordas vocais fazem o ar vibrar e chega até o seu ouvido. O que chega no seu ouvido são essas vibrações. Isso é a parte física do código. Só que esse código faz um sentido para você, tem um significado para você.
Para você entender bem claro um código, vamos fazer de conta que um chinês começa a conversar com você e faz de conta que você não fala chinês. Ele está emitindo um som, ele está emitindo um código, códigos linguísticos, só que não faz sentido para você, porque o emissor emitiu um código que o receptor não compartilha. Então, nesse caso, não houve um ato completo de comunicação. Por quê? As duas pessoas do discurso não compartilham do mesmo código. Então perceba que esse código pode ser sons, pode ser letras escritas no papel, pode ser uma foto, pode ser uma careta. Tudo comunica. Então tudo está codificado, ok? Então nesse processo, o emissor emite uma mensagem codificada para o receptor. Se os dois compartilham desse mesmo código, houve então um ato comunicativo, e essa mensagem emitida da primeira para a segunda pessoa versa sobre um assunto, sobre um referente. Porém, para essa mensagem sair daqui e chegar até aqui, ela precisa circular por um canal. Ela precisa de um meio que leve esses códigos de um ponto até o outro ponto. No nosso caso aqui, por exemplo, é a internet, o nosso canal, os nossos vídeos. Esse é o canal escolhido para nossa comunicação. Eu, emissor, estou elaborando uma mensagem codificada em língua portuguesa e enviando por um canal, que é a internet, para um receptor, que é você, versando sobre um assunto, que no nosso caso aqui é a própria comunicação, é a língua portuguesa. Como eu emito uma mensagem, eu espero uma reação do meu receptor. Seja ele aprender, é uma reação, o cérebro dele está funcionando e processando essa informação, é uma reação. Seja uma reação de espanto, seja uma reação dele ir lá no comentário e comentar alguma coisa. Sempre no ato comunicativo, uma pessoa emite uma mensagem por um canal codificada sobre um determinado assunto por um receptor e espera uma resposta desse receptor. Quando esse receptor responde à mensagem, a gente chama isso de feedback. Ou reação do nosso receptor. E aí, nesse momento, os papéis se invertem. Receptor passa a ser emissor e emissor passa a ser receptor. E o ciclo da comunicação se fecha. Então, perceba que, para nós, como o nosso assunto é interpretação de texto, você tem que perceber que um autor vai escrever esse texto. Ele é uma pessoa, ele é um emissor, ele é um ser humano, dotado de valores, de princípios, de conceitos, que vai emitir esse texto, que vai colocar esse texto num papel para você, receptor, lê-lo, interpretar essa mensagem partindo dos códigos que ele colocou ali, dos códigos linguísticos, onde os dois têm que compartilhar isso, sobre um assunto. E esse assunto é o que você vai ter que buscar ali naquele texto, ok? Esse, então, é o ciclo comunicativo. Entender isso daqui, quem são os personagens desse ciclo comunicativo, vai te ajudar na interpretação de texto. Esse, então, é o processo comunicativo e os elementos que compõem esse processo. Esse aqui é o ponto de partida para você começar a interpretar melhor textos, seja no vestibular, seja num concurso público ou seja na escola. Se gostou desse vídeo, dá um joinha, inscreva-se no nosso canal para acompanhar as próximas postagens, para acompanhar os próximos vídeos. Até lá!